grande prioridade é mantermos os cuidados. Nós vamos manter restrições aqui no estado do Rio Grande do Sul ainda bastante severas, embora possamos até relaxar algumas aberturas, né, para algumas atividades econômicas, porque o fôlego é muito curto. O país não tem capacidade fiscal para oferecer novos auxílios emergenciais na quantidade e no volume que foi apresentado no ano passado. Eram R$600 no ano passado para um número de pessoas, agora é um terço do valor para metade das pessoas. Então, o fôlego econômico é mais curto, mais restrito, e a gente vai ter que fazer alguns ajustes nas políticas de restrição, sem descuidar, né, da fiscalização, do cumprimento de protocolos, de distanciamento, até que se tenha vacina para todos. E batalhar muito pela vacina. A grande dificuldade, Luiz Felipe, da articulação entre os governadores é porque os governadores estão num mesmo nível hierárquico. Não é que a união, ela é, como diz o próprio nome, né, ela é a soma das partes. O Brasil é uma república federativa, nós temos entes federados, estados e municípios, e unidos formam a República Federativa do Brasil. Não é propriamente que haja uma ordem hierárquica do presidente mandar nos governadores, ainda bem, especialmente com o presidente que temos e com as ideias que ele apresenta, mas é um presidente e 27 governadores. Então, a articulação ela é difícil. Governadores de estados diferentes, com circunstâncias diferentes, momentos da pandemia diferentes, circunstâncias econômicas diferentes, ideologias e partidos diferentes, aspirações políticas futuras iminentes aí também para cada um, seja na sua reeleição ou em voos nacionais ou outra, qualquer que seja, isso torna especialmente difícil essa articulação. Mas há um esforço, sim, bastante grande de entendimento. Nós temos conversado, temos buscado agora fazer essa integração, mas isso é suprindo um vácuo, né? Na verdade, eu diria que é mais do que um vácuo. Porque se fosse meramente vácuo de liderança da presidência da República, já seria um enorme problema. Isso é o exercício da liderança na direção contrária, é o ataque, é o enfrentamento, é o conflito por parte do presidente da República em relação às medidas que têm que ser adotadas para preservar a vida, a saúde e, consequentemente, a economia também. É uma visão totalmente míope, torpe do presidente da República, que acaba querendo criar conflitos inexistentes entre saúde e economia, dizendo defender a economia, quando faz outros movimentos em relação à economia completamente prejudiciais ao interesse, ao maior interesse econômico do país. Eu me sinto vocacionado para o exercício da atividade política no Executivo. Fui prefeito, sou governador, e é natural que a presidência da República se apresente como uma possibilidade. Já respondi a alguns jornalistas justamente chamando a atenção. Olha, perguntar para mim se eu quero ser presidente é a mesma coisa que perguntar para o jornalista se ele quer ser apresentador, âncora daquele telejornal no horário nobre. É natural que ele tenha essa aspiração. O Brasil tem que se livrar dessa expectativa de um salvador da pátria. Não é sobre mito e salvador da pátria, é sobre ter um projeto, uma agenda de país bem estruturada. Se não houver liderança efetiva, se não houver convicção, se não houver estratégia, né, do líder, as coisas não andam. Então tem que ter projeto, tem que ter liderança. A política exige a presidência 3 capacidades, na minha visão. Uma capacidade de gestão, e essa capacidade é determinada pela experiência administrativa, pelo estudo, pelo interesse em se apropriar dos temas. Ela é indelegável. Você pode se assessorar, vai ter um bom ministro do planejamento, um bom ministro da fazenda, bom ministro nas áreas específicas, mas a diretriz da gestão tem que ser dada pelo líder. E ele vai ter que arbitrar conflitos entre a própria equipe, pessoas boas, com talentos, que têm visões diferentes e que em algum momento vão
ter diferenças e o líder, o governante, vai ter que arbitrar, e isso vai exigir dele capacidade de gestão de entender qual o melhor caminho, os efeitos e as consequências de cada uma das decisões que ele vai tomar. Quem foi eleito e tem o poder e a capacidade da transformação é o líder. Tem que ter uma capacidade outra, que é a capacidade política, porque vai ter que lidar com o Congresso, com a imprensa, com as redes sociais, com outras instituições, poderes, órgãos. Exige especial capacidade de articulação política. Como eu falei, somos uma federação, 3 níveis de governo, dividido em judiciário, legislativo, executivo. Uma dessas partes, o legislativo, dividida em outras 30 partes, porque a fragmentação partidária é enorme. Então, exige especial capacidade política de articulação para poder o país ser governável. Mas uma capacidade anterior a essas eleitoral. E o ponto objetivo é que a capacidade eleitoral não é determinada pela capacidade individual do candidato. Ele pode ser um excelente candidato que não encontra o momento oportuno, o humor, o sentimento, o ambiente para que a sua candidatura prospere. Ou seja, eu acho que eu posso, de alguma forma, colaborar numa candidatura presidencial e me sinto preparado para isso. Eu entendo que a principal função nossa em 2022 é não permitir que Bolsonaro seja reconduzido, porque seria um desastre para o país, pela lógica com que está conduzindo as coisas no país, e não deixar voltar ao passado do PT e do Lula, especialmente. O Brasil não precisa escolher entre o desastre do presente e uma política que deu errada no passado. E aí, se tiver no nosso campo político, no centro, alguém que melhor possa canalizar os humores, o sentimento da população brasileira num processo eleitoral, vai ter meu integral apoio. Não é sobre a minha candidatura, é sobre a gente viabilizar um projeto. O verdadeiro segredo da mudança é focar nossa energia em construir algo novo e não em destruir o velho. Se a gente foca em destruir algo que já passou, a gente perde muita energia e deixa de construir algo novo. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente fez reforma para servidores da ativa. Cortamos vantagens, benefícios, incorporação de gratificação, acabamos com anuênios, triênios, quinquênios, que faziam com que automaticamente aumentassem os salários dos servidores públicos. E, para ter uma ideia, só no ano passado, nominalmente, o Estado economizou 700 milhões de reais por conta da reforma administrativa que nós aprovamos no início do ano. 700 milhões de reais que, se nós não tivéssemos feito nada, estariam indo para aumentos salariais, para gratificações que se incorporariam nas servidores, numa realidade em que o brasileiro estava empobrecendo, negócios fechando, a renda média do trabalhador caindo, desemprego aumentando, o servidor público estaria vendo quase que blindado isso tudo acontecer e recebendo aumentos salariais. Então, nós tivemos a coragem de fazer aqui mudanças para dentro. E, aliás, tu falaste aqui, eu quero frisar, porque as pessoas não têm a dimensão do que nós tivemos que enfrentar aqui no Rio Grande do Sul. Nós fizemos uma reforma da Previdência para os militares, contrariando o que o governo federal tentou impor de uma reforma que quebrava a isonomia contributiva entre servidores civis e militares. Até porque, estrategicamente, para melhorar a integração entre polícia civil e polícia militar, não interessa que uma tenha benefícios que a outra não tem, prejudicando a integração entre as polícias. Então, do ponto de vista contributivo e fiscal, é fundamental, e do ponto de vista de estratégia pública também. Eu também entrei na prefeitura, em Pelotas, com o sentimento de que vamos romper com todas aquelas formas, não vamos fazer concessão para nada, temos uma agenda e vamos persegui-la. E foi muito difícil, muito difícil. Eu aprendi, né, com muita clareza, que política é exatamente a ferramenta na democracia para que nós possamos conciliar as nossas diferenças e conseguirmos avançar.
A primeira coisa que eu fiz, aliás, antes de assumir o governo, foi ir à Assembleia conversar com cada uma das bancadas. Cada uma das bancadas, eu fui lá. Depois de eleito, chamei cada um dos deputados para conversar individualmente com eles. E fui a cada um dos sindicatos para apresentar a eles também as nossas propostas, os nossos projetos e assumir com eles um compromisso. Olha, o que eu vou propor não é... E vocês vão contestar, não tenho dúvida disso. Mas eu tenho um compromisso. Eu vou apresentar primeiro para vocês, antes de mandar para a Assembleia. Vocês vão ter a oportunidade de contestar para mim. E eu posso ser convencido de que algum ponto possa ser ajustado. E depois vai para a Assembleia e vocês vão ter a oportunidade na Assembleia ainda da contestação. E aí que eu acho que a forma de fazer política que a gente tem para apresentar ao Brasil, que talvez o Brasil tenha esquecido, essa forma de fazer política em que reconhece-se a urgência de se tomar medidas, mas que se reconhece também que democracia deve oferecer oportunidades de contestação. Democracia não é apenas a ditadura, não é a ditadura da maioria. A maioria escolhe numa eleição e esta maioria passa por cima dos outros. Não. A democracia abre espaços para a contestação dentro do parlamento, nos órgãos de controle, no judiciário. E se você for um governo que tentar sufocar essa oportunidade de contestação, ela vai, esses que estão contrariados, sufocados, emergir na forma de violência, né, e de obstáculos outros que vão atrasar ainda mais o avanço. A primeira privatização acontece agora no final do mês. Dia 30 ou 31 está marcado o leilão da nossa companhia de energia elétrica, a distribuidora. Logo em seguida, né, serão marcados os leilões da companhia geradora e da transmissora, que vão, né, injetar recursos para o Estado duplamente, para o governo, pela venda das empresas, dos ativos, e para o Estado, o investimento privado robusto que virá da capacidade financeira, capacidade de investimentos do setor privado nesse setor que é estratégico. Também, ainda no primeiro semestre, vai ser feita a venda da nossa companhia de gás, a distribuidora de gás. E ontem foram finalmente decididos sobre os vetos do presidente da República ao marco regulatório do saneamento. Sob um novo marco regulatório, né, se faz necessário uma participação maior do setor privado e a gente tem aí uma oportunidade de fazer investimentos robustos em saneamento, que é saúde para a população, e os investimentos também ajudarem a movimentar obras que ajudam na retomada econômica do nosso estado e do Brasil. Nós fizemos uma PPP da região metropolitana em saneamento no ano passado, fizemos a concessão da ERS 287 entre Porto Alegre e Santa Maria no final do ano passado, em que o grupo espanhol SACIR, um dos maiores investidores, empreendedores na área de infraestrutura, foi o vencedor. Ele entra no Brasil na área de infraestrutura a partir do Rio Grande do Sul. Então, todas elas estão em curso, né, essas ações. A modelagem feita das privatizações que já anunciei, com apoio do BNDES, com leilões projetados para as privatizações no primeiro semestre, as concessões de estradas, especialmente no segundo semestre desse ano. Tratar de Brasil, tratar de candidatura à presidência exige, antes de tudo, humildade. Humildade para nós entendermos as circunstâncias. E se houver outra candidatura que melhor possa representar o projeto político no qual a gente se identifica e que encontre melhor oportunidade eleitoral, ter a humildade de reconhecer isso para não fragmentar esse centro e acabar significando jogar o Brasil novamente numa disputa de extremos, de insistir numa candidatura que não encontre o ambiente ou que fragmente um campo político, pode significar jogar o país nessa escolha dos extremos. E aí, o que será construído? Eu prefiro ficar com prejuízo individual, de abrir mão de uma aspiração pessoal, do que causar um prejuízo coletivo de jogar o Brasil novamente entre os extremos no ano que vem. Nós não podemos permitir isso. A gente precisa recuperar, em primeiro lugar, a confiança no Brasil. A
A confiança no Brasil internacional e a confiança dos próprios brasileiros, confiança na política, né? E isso não é com ataques, com destruição que se faz. O respeito às instituições, eu costumo salientar muito aqui a liderança, que para mim é uma grande referência do presidente Fernando Henrique. Fala-se muito sobre a estabilidade econômica que ele trouxe ao país. Mas eu acho que um grande legado que ele deixou, além da estabilidade econômica, foi a estabilidade institucional. O presidente Fernando Henrique age com a sobriedade, com a sensatez e cria, né, ambiente mais equilibrado, de sensatez, para que a energia política estivesse debruçada naquilo que realmente importa. E o que realmente importa, né? Promover, de um lado, sim, as reformas que, do ponto de vista fiscal, demonstrem que o país tem compromisso em não quebrar. Como é que se demonstra isso? Com um compromisso de reestruturação fiscal, reestruturação da máquina pública. As reformas precisam acontecer, tornar o país mais simples para o empreendedorismo, e aí passa por uma reforma tributária que precisa reduzir o custo de operação de um sistema tributário tão complexo como o nosso. Mas, aliado a isso, a gente tem que reconhecer que somos um país de imenso abismo social. Existe uma população marginalizada que não teve acesso à educação e que o liberalismo absoluto não vai se encarregar de promover essas pessoas. Então, a gente tem que conduzir uma política liberalizante para que elas estejam contempladas neste novo Brasil que precisa emergir. E, evidentemente, investir fortemente numa agenda, num choque de educação e de inovação. A transformação tecnológica muda completamente a lógica das relações econômicas, do emprego, e, portanto, a gente precisa de um choque na educação para alinhar a educação na direção desta nova economia, com o desenvolvimento das habilidades e competências nas crianças e jovens para essa geração futura, para o que elas vão encontrar de mundo logo adiante, com oportunidades de emprego e estimulando inovação e tecnologia.